ao Fórum Econômico Brasil-França, uma iniciativa conjunta da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, do Mouvement des Entreprises de France Internationale, MEDEF, e da Business France. O Fórum tem como propósito estreitar as relações econômicas entre os dois países, promovendo diálogos estratégicos sobre temas fundamentais, como transição energética, tecnologia, sustentabilidade, infraestrutura e oportunidades de negócios e investimentos. Este evento também marca uma celebração muito especial, o Ano do Brasil na França e da França no Brasil, uma iniciativa firmada pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente francês Emmanuel Macron, com o objetivo de reforçar os laços de cooperação entre as duas nações. E agora, para compor a mesa de abertura, convidamos ao palco o presidente da Apex Brasil, senhor Jorge Viana, o diretor-geral da Business France, monsieur Benoît Trivulz, a presidente da Comissão Europa e Internacional do MEDEF, Madame Sophie Sidos, o presidente da ENGIE e presidente do Conselho Empresarial França-Brasil do MEDEF Internacional, monsieur Jean-Pierre Clamadieu. O presidente do Conselho da Firjan, senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Sim. Presidente da CNI, senhor Ricardo Alban. E agora convidamos o presidente da Apex Brasil, senhor Jorge Viana, para dar as boas-vindas. Bem, bom dia a todos e todas. É uma honra para mim, como presidente da Apex Brasil, que é a agência responsável pela atração de investimentos e pela promoção de tudo de bom que o Brasil tem no mundo, participar dessa missão de chefe de Estado do presidente Lula. Esse evento, ele ocorre por conta de um pedido pessoal do presidente Lula. Nós sabemos que o querido amigo Alban e MEDEF têm parceria, o Eduardo Eugênio trabalha nisso intensamente de muitos anos. Isso já aconteceria, já teria, mas nós nos envolvemos e fizemos um trabalho conjunto, porque o presidente queria isso aqui. Ele queria um grande número de empresas, de empresários pelo lado brasileiro, pelo lado francês, como a própria relação entre o presidente Macron e o presidente Lula criaram uma sinergia que eu acho que se transforma num potencial de crescimento da relação entre França e França-Brasil. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Laurent Saint-Martin, que está conosco aqui, ex-líder da Business France, e agora assume um papel de destaque no comércio exterior, no Ministério. Quero também, aqui mais uma vez, agradecer ao Alban, ao Eduardo Eugênio,
a senhora Sophie Sidon, presidente que representa aqui o MEDEF, que é um parceiro também na realização deste evento, e junto com minha querida amiga Ana Paula, Repesa, diretora da Apex, que está aqui, Ana Paula, demais colegas que trabalham, citando também o ex-ministro Aloysio Nunes, que nos ajuda, junto com a Alexa, a trabalhar a representação da Apex aqui na Europa, e queria, de modo especial, abraçar e agradecer o Benoit Tribus, que está aqui comigo, que é um amigo querido, que se envolveu muito diretamente para que pudéssemos estar, pela Business France, tendo esse encontro, que é também histórico. É um grande parceiro. E dizer que é um prazer também rever o Jean-Pierre Clamadier, que é amigo de um amigo, e eu sou amigo dele também, me sinto assim, que é presidente da ENGIE Energia, que tem no Brasil uma presença marcante e exemplar. E, de modo especial, queria, além de agradecer ao embaixador Laudemar, que tem sido também um grande parceiro nas preparações e em tudo aquilo que a gente faz no mundo inteiro, nesse tempo de terceiro mandato do presidente Lula. Obrigado, embaixador. Quero registrar também a presença do presidente da CNT, Confederação Nacional do Transporte, Giovander Costa, que também é um bom parceiro nosso, e dizer que eu não deveria citar, mas já citando, eu acabei de encontrar o Marcos Molina, que é um amigo, um grande empreendedor do Brasil. Falo mais de um setor que o Brasil se destaca fortemente, né? Então, temos JBS e agora BR Foods, que ele juntou a Marfrig com a BR Foods. São empresas brasileiras que estão presentes no mundo numa área muito especial, da proteína animal. É impressionante a presença deles nos Estados Unidos, é impressionante a presença deles no mundo inteiro, da Ásia a outros espaços, e na pessoa assim, deles, do Marco, dessas duas empresas, eu queria saudar as empresas brasileiras que estão aqui, que são fortes, que são presentes e que têm resiliência de atravessar tempos difíceis, na expectativa de vivermos tempos melhores. Eu vejo aqui o secretário Luiz Rua, que é o colega, um colaborador que trabalha com o ministro Fávaro, e de tanto e intenso trabalho que ele anda fazendo, nós promovemos de Rua para Boulevard. Então, agora é o secretário Boulevard. E está aqui conosco. Mas o ministro Fávaro também está. Hoje nós vamos viver um dia histórico para o Brasil. Daqui a pouco vamos receber 20 estados, dos 27 estados do Brasil, vão receber uma certificação, a cobiçada certificação de área livre de aftosa sem vacinação. A parte sanitária, vegetal, animal, ela é cada vez mais desafiadora, complexa e importante para nós, como consumidores, para os negócios no mundo globalizado, no mundo que enfrenta crise climática, que afeta o regime de chuvas, o regime de seca, que afeta o calendário de plantio, de colheita e de criação. Ficou muito mais sofisticado e complexo o mundo com as mudanças do clima. E foi aqui em Paris que se assinou o acordo, na COP15, eu estava aqui, que propunha uma série de medidas que conjuntamente o mundo precisava adotar para minimizar os efeitos e as consequências das mudanças do clima. Mas isso ainda segue como desafio. O Brasil vai sediar a COP30 esse ano em Belém, e não é possível que a gente não consiga consolidar uma ampla maioria de líderes mundiais, de políticas públicas, de políticas e protocolos para enfrentar a crise climática.
A crise climática, o negacionismo climático, a crise climática mata, ela inviabiliza negócios, ela cria obstáculos quase intransponíveis para muitos setores e muitas empresas. É nesse contexto que nós estamos fazendo esse encontro aqui. A França é um grande parceiro do Brasil, nós temos uma conexão com a França de 200 anos de relação diplomática, mas também, quando olhamos para os números no comércio, a França é a 7ª economia do mundo, o Brasil a 10ª economia do mundo. A França tem 1/3 da população do Brasil, 1/3. É um país, sim, um dos mais fortes, a 2ª economia da Europa, e o Brasil também é a maior economia da América Latina. Claro que tem um crescimento, um desafio de crescermos, O Brasil tem superado as previsões de mercado, sempre chegando perto dos 3%, já fez isso seguidamente em 2 anos, e é possível fazer no 3º ano do governo do presidente Lula, e isso é algo inédito novamente, inédito para o nosso país. Ele voltar com emprego pleno, fazendo uma reforma tributária que há 20 anos não se fazia, o ministro Haddad liderando, criando um ambiente de segurança jurídica para os negócios, criando, mesmo com os desafios diários, um ambiente político estável, com um presidente em pleno exercício do seu mandato e podendo voltar a assumir um papel de liderança no mundo. O Brasil presidiu o G20 o ano passado, preside os BRICS esse ano. É um país que é parte da solução sempre. Parte da solução sempre. Estamos em vias de avançar, e falo isso com toda tranquilidade, porque o presidente Lula falou, nós acompanhamos na agenda, de viabilizar o acordo Mercosul-União Europeia. Sabemos que a França tem diferenças, tem problemas internos que precisam ser respeitados em relação a esse tema, mas são mais de 20 anos de negociação, e ele se efetivando, nós teremos o maior bloco econômico do mundo. Estamos falando de 750 milhões de pessoas, em economias que se complementam e que podem criar um potencial por conta da afinidade que tem entre nossos países, que certamente será muito boa para a Europa, para o Mercosul e para o mundo. Tenho essa expectativa. O presidente Lula está empenhado pessoalmente, e mesmo que tenha um problema para iniciar algo, para avançar em outro, mas com o tempo eu penso que será o ganha-ganha para todos. Acreditamos nisso. E trabalhamos para isso. Nós da Apex, o Itamaraty, o governo como um todo, trabalha nesse sentido. Então, eu não vou citar os números de importação, exportação, mas a França tem um saldo comercial importante com o Brasil. A qualidade também do que a França exporta são produtos, manufaturas. Nós temos aí uma exportação para cá bastante concentrada, que nós queremos, obviamente, diversificar. Mas o importante também é destacar os investimentos. Nós tivemos um investimento crescente da França, ela tem grandes investimentos, o Brasil tem também aqui, mas não precisa nem olhar para algum livro ou alguma anotação, basta olhar para os lados que nós vamos ver quantas empresas francesas estão aqui, que há muitos anos têm grandes investimentos no Brasil. E nós estamos aqui para agradecer os que já estão no Brasil, estimular os que ainda não estão e dizer claramente que o Brasil se complementa com a Europa quando a gente fala de energia. Não tem como enfrentar a crise climática sem energia renovável. E o Brasil hoje é um celeiro de energia renovável. É um país importantíssimo para os data centers, para você ter o trabalho com inteligência artificial, com inovação, mas para fazer com segurança a transição energética. O Brasil é um endereço também da transição energética, tão importante para esse continente europeu. Então, essas são, assim, minhas palavras de inauguração aqui desse evento, tendo a satisfação de, mais uma vez, queria cumprimentar o presidente Alban. O
presidente Albán tem no seu calendário de trabalho com alguns países, entre eles a França, mas tem com o Japão também, uma parceria que é necessária, duradoura do setor industrial brasileiro. Não sei se o ministro Márcio Elias Rosa está aqui, mas o Brasil trouxe de volta o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, 4 vezes governador de São Paulo. O setor industrial brasileiro voltou a ter um protagonismo destacado agora no crescimento econômico do Brasil, e isso é extraordinário. Nessa soma que o Brasil tem de matérias-primas, na hora de minerais raros, dessa soma que o Brasil tem de segurança para a implantação de atividades industriais, nessa possibilidade incrível que o Brasil tem de receber também investimentos na área de infraestrutura, porque o crescimento brasileiro é tão intenso, o território é tão extenso, que nós estamos sempre precisando de parceiros para investimentos na área de infraestrutura. Serão anunciados, hoje o presidente vai estar reunido com muitas empresas, mas que vão da área de fármacos, vão na área de energia, de material de construção, geração e automação industrial, mineração, setores de refeição, e, obviamente, destacando sempre a energia. Então, essa conexão França-Brasil, ela se destaca na Europa. Por isso, esse evento é importante. Eventos parecidos com esse, há 13 anos não acontecia. Esse é o 16º encontro que nós ajudamos a organizar, nós da Apex, com a presença sempre do presidente Lula e com a presença de empresárias e empresários brasileiros, que eu queria destacadamente agradecer, porque eu sei o quanto que é difícil. Eu vejo ali o meu querido amigo François Dossat, que representa os dois lados, porque o François, nascido aqui, passou muito tempo aqui, e também, eu diria, nascido de coração no Brasil, e ele consegue expressar um pouco esses dois lados, veio aqui para também nos ajudar, vai fazer, obviamente, alguma fala importante, e só queria citar aqui que nós temos do lado brasileiro mais de 250 empresas inscritas e presentes, e setores de energia, mineração, transporte, aviação, moda, farmacêutico, cosmético, couro, proteína de carne, tecnologia da informação e até seguradoras. São alguns dos setores que o Brasil trouxe para esse importante evento, que é uma encomenda do pessoal do presidente Lula. Pessoal. Ele pediu que fizéssemos. Ele tinha a dimensão do que seria esse encontro dele com o presidente Macron. Nessa hora que o mundo está conturbado, que o mundo vive muita insegurança, muitas incertezas, acho que a Europa e a América Latina, América do Sul, tem muito a trabalharem para trazer um pouco mais de certeza para o mundo, um pouco mais de calma para o mundo, um pouco mais de garantia para os investidores, para os grupos econômicos, e esse evento tem esse propósito. Então, de coração, muito obrigado mais uma vez à Business France, MEDEF, CNI e todas as suas associadas por ter nos possibilitado realizar esse evento a pedido do presidente Lula. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. Agora ouviremos o presidente do Conselho da Firjan, senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Quero cumprimentar os colegas da mesa, meus amigos e minhas amigas. É uma grande honra poder participar mais uma vez desse encontro entre França e Brasil, dois países tão diversos, mas que têm tanto a contribuir para o desenvolvimento mútuo. Minha relação com a França sempre foi muito próxima, seja por questões pessoais, familiares ou profissionais. À frente da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, sempre participei de ações e instituições com o objetivo de ampliar as relações bilaterais entre nossos países. Estivemos juntos ao MEDEF, por exemplo, desde 1997, quando o Patronat Français se tornou
o movimento das empresas da França. O fato é que venho acompanhando de perto essa trajetória e o que posso afirmar é que vale a pena investir no Brasil. Não houve até hoje nenhuma empresa, que eu saiba, listada na CAC 40, que esteja em nosso Brasil e que tenha se arrependido de suas operações em nosso país. O Brasil é um país rico em oportunidades, como o Jorge acabou de dizer, e as empresas francesas que lá estão perceberam esse potencial e têm evoluído de maneira surpreendente. A Engie, que está aqui, é um grande exemplo. Além de todas as nossas potencialidades agrícolas, tecnológicas, de pessoal, teremos ainda a oportunidade de sermos os maiores produtores de energia limpa do mundo, o que hoje é um diferencial que precisa estar na pauta principal de todas as empresas, grandes, médias ou pequenas. A questão de descarbonização, que vamos debater hoje ao longo dos painéis, é uma realidade que tem que fazer parte das empresas, e nisso o Brasil pode ser um grande parceiro da França. Talvez o maior parceiro nesse sentido. Em segundo lugar, é preciso dizer que o nosso país não está aberto apenas para as grandes empresas. As pequenas e médias empresas são bem-vindas e acredito que há muito a ser explorado por parte das empresas brasileiras e das empresas francesas. Os desafios são grandes, porque, como bons países latinos, tanto o Brasil quanto a França têm suas particularidades. Mas é para isso que servem exemplos como este. A Firjan, assim como a CNI, em que sou vice-presidente, e, obviamente, o governo brasileiro estão abertos a apoiar essa incursão de investimentos em nosso país, sem contar com a Apex, que é essa agência fantástica de desenvolvimento para o Brasil. Já vemos também empresas brasileiras por aqui, especialmente trazendo empresas médias e pequenas, sem falar das grandes, trazendo o nosso soft power na moda, na beleza e na gastronomia, mas há espaço para muito mais. É preciso acreditar nesse potencial. Os 200 anos de relações diplomáticas não são mera formalidade. Aos brasileiros que estão aqui, eu reforço. Já fui sócio de empresas francesas no Brasil e vale a pena. França e Brasil podem fazer muito mais juntos. Contem conosco e muito obrigado, bom seminário a todos. Agradecemos pelas palavras. Convidamos agora o presidente da Engie e presidente do Conselho Empresarial França-Brasil do MEDEF Internacional, Monsieur Jean-Pierre Clamadieu, para proferir suas palavras. Muito obrigado. Eu gostaria de dar as boas-vindas para os nossos amigos brasileiros e agradecer a presença de todos vocês. E je vais continuer en français quand même pour que... Vou continuar em francês, para que ouçam um pouco de francês também. Para mim é uma grande satisfação chegar nessa sessão. É uma sessão muito importante que está no contexto dos esforços e parcerias do MEDEF Internacional e nossos amigos das organizações empresariais brasileiras para reforçar as relações entre os nossos dois países. Estamos em um momento em que há um reforço dessas relações, e isso vem da iniciativa dos nossos dois presidentes, Emmanuel Macron e Lula, que têm uma relação pessoal muito forte e que alavancaram uma nova impulsão à relação política entre os nossos dois países. De um ponto de vista econômico, a relação é extremamente positiva, mesmo que considere que é muito dependente de um aspecto, um investimento maciço das empresas francesas no Brasil.
A maior parte das empresas do CAC 40, foi dito há pouco, investem muito no Brasil. O Brasil representa para muitas empresas do CAC 40 um país extremamente importante. No caso da Engie, por exemplo, poucas pessoas o sabem, mas o Brasil é o segundo país dos investimentos do grupo. E essa é uma história muito antiga, com envolvimento de longo prazo. Uma história de extremo êxito. As empresas francesas empregam mais de 500 mil pessoas no Brasil. Hoje, somos o segundo investidor no país e, quando analisamos a situação das empresas francesas, os investimentos fora da França, o Brasil é um dos 2 principais países. Então, esse é um aspecto da nossa relação que é extremamente positivo, de grande êxito. Eu tive a sorte de trabalhar alguns anos no Brasil, a serviço de uma empresa francesa, a Rodia, e pude constatar que as nossas 2 culturas de empreendedorismo são muito ligadas e se desenvolvem muito bem. No entanto, gostaríamos muito de receber na França mais investimentos de empresas brasileiras. E é por isso que estamos muito satisfeitos ver o número de empresários aqui presentes hoje de manhã. Assim, esse desenvolvimento poderia se dar de maneira mais dinâmica. Então, compartilho os meus votos de uma manhã cheia de êxito e belos frutos. Com relação ao meu comprometimento no Brasil, é um comprometimento de longa data. Já tive a ocasião de trabalhar no país e apreciei muito as oportunidades que nos foram oferecidas. Então, fico muito feliz em presidir o Conselho de Administração da Engie, que em 30 anos se tornou o primeiro produtor de energia privada, o segundo, com 13 gigawatts de capacidade de produção de eletricidade instalada no país. Isso foi dito há pouco. Uma das particularidades do Brasil é uma matriz energética descarbonizada, como a França, graças à energia nuclear. Aqui no Brasil há eletricidade. Nós estamos muito felizes em participar desse esforço de descarbonização do país. Nós também participamos de uma série de outras ações. Nós desenvolvemos linhas elétricas no Brasil. É uma atividade que foi lançada pelo governo do Brasil. É uma PPP que funciona muito bem no Brasil. Então, por todas essas razões, eu fico muito feliz em presidir esse grupo França-Brasil no MEDEF. Gostaria, então, de agradecer a todos um dia muito produtivo, cheio de trocas. Posso garantir que as equipes do MEDEF Internacional estão aqui hoje e no futuro também a serviço dessa relação entre a França e o Brasil, para que essas relações floresçam cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, senhor Clamadieu. Passamos a palavra ao presidente da CNI, senhor Ricardo Alban. Bonjour, bom dia a todas e a todos. I ask permission to speak in Portuguese. Gostaria de cumprimentar, em nome de todas as mulheres aqui presentes, a nossa querida Sofia. Em nome dela, cumprimento todas as senhoras e jovens presentes. Cumprimentar nosso amigo Jorge Viana, grande parceiro e rapaz bastante dinâmico em tudo que faz. Cumprimentar o nosso Benoit, também pela parceria equivalente da Apex aqui na França. O nosso amigo e representante Jean-Pierre, do qual eu, em nome dele, cumprimento todos os empresários franceses. E já agradeço seu testemunho, Jean-Pierre, pela relação produtiva, construtiva e estimulante das relações empresariais Brasil e França. Cumprimentar nosso senador Aloísio, aqui presente. Cumprimentar também, em nome do setor de transportes no Brasil, aqui presente, meu querido amigo, o presidente da Confederação Nacional de Transporte, o Wander. Cumprimentar o nosso, que é importante, já eu falo porque estamos cumprimentando com tanto entusiasmo, nosso amigo embaixador Laudemar. Cumprimentar os nossos amigos da CNI, o Petri, o Eduardo Eugênio. E, em nome dos empresários brasileiros, cumprimentar meu querido amigo Molina,
que eu não duvido nada que breve a França possa ter algumas novidades aqui desse grupo tão crescente e próspero. Amigos, bem-vindo ao Fórum Econômico Brasil-França. Para nós não é uma honra, não, é uma alegria, porque honra, às vezes, a gente faz por força das circunstâncias, mas a alegria é aquilo que vem do coração, e podermos estarmos juntos sempre, Brasil e França, não são 200 anos de brincadeira por alegria, mas são 200 anos produtivos, construtivos e de reciprocidade. E por que não dizer algo que eu sempre gosto muito de falar, uma palavrinha que resume muita coisa? 200 anos de cumplicidade. Isso não existe a troco de nada, não existe. A dinâmica da geopolítica, todos nós sabemos, a dinâmica da vida, faz com que 200 anos não se represente apenas uma história, represente uma cumplicidade de muito tempo. E como bem disse nosso amigo Eduardo Eugênio aqui, ele não conhece nenhuma empresa francesa que se arrependeu da relação com o Brasil. Eu também não conheço, apesar de que, me permita, ele tem mais experiência do que eu. Mas, na verdade, esse momento onde nós temos essa aproximação também da nossa geopolítica mútua entre o presidente Lula e o presidente Macron, nós, como empresários, temos a obrigação de alavancar essa relação. Nós temos a obrigação de cobrar entregas. Nós temos a obrigação de buscar resultados mútuos e o que eu também sempre falo, buscarmos a tão desejada complementariedade nas relações bilaterais. A geopolítica, a realidade mundial, a realidade de um parceiro chamado China, nos impõe uma nova lógica da globalização. E o que eu entendo que essa nova lógica da globalização não é o fechamento de mercados, não é a proteção de sua indústria, mas é a promoção de suas indústrias em cada país e a busca da complementariedade na qual cada um possa buscar onde tem vantagens competitivas para que agreguemos valor, cada um no seu país, cada um na sua nação, cada um com sua peculiaridade. Esse é o grande desafio que eu acho que nós temos e, como empresários, temos que impor essa agenda, se assim entendemos que ela faz sentido. No Brasil e a França, a oportunidade é tão imensa que 2 números são suficientes para mostrar o quanto nós temos de 200 anos que não estão ainda bem aproveitados. Apenas 0,6% das importações francesas são do Brasil. E apenas 0,9% das importações brasileiras são da França. 200 anos não justificam essa história. Então, nós temos uma... Que bom! Por outro lado, temos oportunidades. É enxergar o copo meio cheio, em vez de enxergar apenas o copo meio vazio. Então, as oportunidades estão na mesa. E no Brasil, justiça seja feita, nesse governo do presidente Lula, a indústria voltou a ser o prato principal dessa mesa. Não em detrimento do agro, muito pelo contrário. O agro é nosso orgulho nacional porque existiu uma indústria voltada para a produtividade, para o desempenho do agro. O que nós queremos agora é uma indústria complementar. E a complementação vem de parceiros, como França, como Estados Unidos, como Japão, como Alemanha, como Inglaterra e como a China, mas agregando valor, fazendo um comércio bilateral também de manufaturas. E eu vejo aqui a França uma grande oportunidade para isso. Por quê? Vocês nos conhecem melhor do que ninguém. E vice-versa. Não é uma relação de 20, de 30 anos. Vamos alavancar essa relação de uma forma bastante competente. E para isso também, obviamente, que não podíamos deixar de fora a discussão climática, a discussão da COP30 que teria no Brasil. Eu fiquei muito feliz na semana retrasada, quando estive nos Estados Unidos, em Washington, Nova York e Boston, com o comprometimento da indústria americana com a sustentabilidade. Um discurso que não corrobora com o momento geopolítico americano. Por quê? Porque nós que somos do setor empresarial sabemos muito bem o quão é importante a discussão e a sustentabilidade. E por que é quão importante? Porque nós vivemos da sociedade, nós vivemos dos consumidores. E essa sociedade, esses consumidores, estão nos cobrando produtos sustentáveis, estão nos cobrando serviços sustentáveis. E, afinal de contas, nós temos juízo. Independente da opinião pessoal ou a convicção ideológica de cada um, nós somos empresas, nós somos empresários e empresárias.
Então, sabemos o valor que o conceito da sustentabilidade agrega à nossa marca, aos nossos produtos. Isso é motivo mais do que suficiente para que a gente encare esse tema como um tema de total responsabilidade. E a indústria brasileira, a indústria francesa, a indústria mundial está comprometida efetivamente com isso. E, para isso, nós criamos a SBCOP. O que é a SBCOP? Muito rapidamente, para não ser enfadonho. O Sustainable Business Cop. Com a experiência que nós tivemos coordenando o B20 no ano passado, que é o setor privado do G20, nós verificamos que não existe uma interlocução oficial, uma ferramenta oficial, um veículo oficial para o posicionamento do setor privado junto à COP, organizada pela ONU. Então, nós, agora, na COP30, com o apoio do presidente Lula, estamos instituindo a SBCOP para que ela funcione doravante e todos os anos como um instrumento semelhante ao B20, onde o SBCOP dará contribuições, recomendações para como termos parâmetros melhor de gestão da descarbonização, do clima e etc. Da mesma estrutura que é o B20 e que para quem são dos países mais em desenvolvimento do CBRICS. Isso é o que nós estamos iniciando agora, porque, afinal de contas, o setor empresarial, se ele é transformador, se ele transforma, inerentemente, ele é um gerador de carbono. Se nós somos os que vamos ser mais cobrados, como é que nós não estamos sentados nessa mesa discutindo as metas, discutindo os compromissos, discutindo deadlines? Então, esse foi o veículo que nós estamos fazendo e que estamos implementando. Tivemos já fazendo uma verdadeira maratona por vários países, e aqui também tivemos com a nossa querida amiga MEDEF e também com o ICC, para que as empresas francesas aderam, porque o nosso objetivo é que a SBCOP seja todo ano. O próximo ano deverá ser Turquia ou Austrália. Quando voltar a ser na França, será o MEDEF que estará coordenando, e assim algumas congêneres em cada país, para que nós garantimos a eficácia. E eu não podia deixar de falar aqui, e me permitam, porque eu acho que nós temos uma contribuição fundamental nesse momento, que é o Mercosul com a União Europeia. Eu sei que o nosso presidente, me permite chamar de nosso presidente Macron, ontem ainda falou na necessidade de ajustes, num jantar oficial que foi feito ontem. Vamos enxergar o copo meio cheio? Vamos parar de enxergar esse copo meio vazio? Não temos mais tempo para isso. Não temos mais tempo para isso. A geopolítica está nos dando uma oportunidade singular. Nós costumamos falar oportunidade ímpar, mas existem tantos números primos que a gente pode se perder no universo dos números primos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade singular, e nós, do setor empresarial, vamos cobrar. Vamos primeiro reconcretizar, se tiver arestas, a gente apara, mas não podemos passar 20 anos falando de ajustes, porque os ajustes sempre serão necessários. Nós vivemos numa dinâmica que o que foi a evolução das revoluções industriais, da energia, da roda, tudo, eles demoraram, às vezes, décadas. Hoje nós demoramos evoluções, talvez meses. Ajustes sempre serão necessários. O que nós precisamos passar é para a prática e aproveitar o momento, o time geopolítico. Aproveitar os 200 anos, não é só com a França, temos com outros vários países aqui no continente europeu. Então, o apelo que nós fazemos aqui pelas empresas brasileiras, e eu tenho quase que convicção, porque não me atrevo a falar pelas empresas francesas, de que todos nós queremos que esse acordo conclua. E aí é quando eu falo dos nossos representantes diplomatas, nos ajudem, que vocês têm a competência para isso, e pedimos aos nossos políticos. A política é importante. Todos nós fazemos política institucional, a política partidária, mas a realidade fala mais alto do que a política. Então, vamos concluir esse acordo Brasil-Mercosul, Brasil-Mercosul, Mercosul-União Europeia, para que a gente incremente cada vez mais essa relação bilateral e esses 200 anos. Que o dia hoje seja iluminado com essas nossas relações e esse Fórum Brasil-França. Obrigado a todos e a todas. Agradecemos pelas palavras, presidente. Agora temos a honra de convidar a presidente da Comissão Europa e Internacional do MEDEF, senhora Sophie Sidos. Monsieur le ministre, cher...
caro ministro, caro Laurent Saint-Martin, caro Ricardo, Jorge, Jean-Pierre, Benoît, Eduardo, caros amigos, senhoras e senhores, representantes das empresas brasileiras e francesas. É com grande satisfação que me encontro aqui hoje para transmitir uma mensagem do nosso presidente, do MEDEF, Patrick Martin. Fico muito feliz por ter sido escolhida, porque me parece importante que a voz do MEDEF seja ouvida hoje cedo. E a partir desses elementos, eu acho que as coisas vão se acelerar e modificar. Esse evento ocorre num contexto particular. Os desafios comuns que enfrentamos são muito complexos. São conflitos que envolvem guerras, mudanças climáticas, a transição digital, a inteligência artificial, o acesso a matérias-primas extremamente importantes, entre outros, as empresas francesas e brasileiras. Pequenas, médias, grandes, se veem diante desses desafios gigantescos. Os modelos econômicos estão sendo modificados e as capacidades de criação de emprego têm sofrido com essa situação. Essas empresas precisam de um contexto estável, que dá a elas visibilidade, que tranquiliza os investidores. Estamos diante, hoje, de uma situação que não está seguindo o caminho certo. A França e a Europa estão muito preocupados com a proliferação das tarifas iniciadas pelos Estados Unidos e outras medidas comerciais unilaterais que impactam a economia mundial como um todo. O FMI calcula que o crescimento mundial cairia em 0,8% entre 2025 e 2026 devido a esse tarifaço iniciado pelos Estados Unidos. Então, em 2025, nós temos 3,2% de crescimento econômico previsto, com uma inflação de 0,5 ponto no mundo todo. Essa política será danosa para as nossas empresas, para os trabalhadores e para as comunidades de novos países que dependem das importações e exportações. Isso nos enfraquecerá em um momento em que os desafios econômicos e geopolíticos exigem uma cooperação comum. O MEDEF afirma e reafirma seu engajamento a favor de um comércio livre e justo. Assim, as regras comuns do nosso sistema comercial multilateral precisam ser reformadas, precisam ser eficazes, pois um meio comercial estável, concentrado nas trocas econômicas que partilham os mesmos valores, são necessários para o nosso êxito comum. Assim, é importante pensar nesse futuro. Diante das últimas notícias, temos a impressão que tudo só acontece entre os Estados Unidos e a China. No MEDEF, nós pensamos o contrário. Nós acreditamos na diversificação e no aprofundamento das relações com os nossos parceiros no mundo todo, com os quais nós temos vínculos históricos, políticos, econômicos. Há muitos anos, graças a você, meu caro Jean-Pierre, nós acreditamos no incrível potencial de desenvolvimento econômico juntamente com a América do Sul, sobretudo com o Brasil. Esse fórum visa aprofundar essas relações econômicas bilaterais e a alavancar nossas ambições comuns. Alguns anos antes da COP30, que vai acontecer em Belém, gostaria de passar algumas mensagens importantes nas quais o MEDEF acredita. No contexto que eu acabo de descrever, é naturalmente que eu digo que o MEDEF apoia o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo não é perfeito, não é o mais ambicioso, mas ele é equilibrado e reflete interesses dos dois parceiros e leva em conta, na medida do possível, as sensibilidades respectivas, permitindo o nosso comércio de maneira mais fluida.
Ele permite um melhor acesso ao mercado público e o respeito das indicações geográficas, que é muito importante para a França. Esse acordo nos trará um quadro no qual nós poderíamos evoluir, nós poderemos também aprofundar as nossas relações comerciais. Acreditamos na importância da transição ecológica para nossas economias respectivas. E assim, se desejamos, com a CNI, a organização desse fórum concentrado nessa temática da transição ecológica, nesse quadro da COP30 que ocorrerá em Belém, o MEDEF quer transmitir as seguintes mensagens. Nós queremos defender uma transição compatível com a competitividade industrial. O MEDEF reafirma seu engajamento por uma defesa do clima ambiciosa. Tudo isso deve se inscrever dentro de um quadro claro, estável e propício aos investimentos. Nós também fazemos um apelo pela neutralidade tecnológica, uma transição de baixo carbono. Precisamos auxiliar as empresas francesas diante de uma concorrência cada vez maior. Nós queremos valorizar as soluções concretas das empresas francesas. As empresas francesas são grandes atores da transformação. Nós transmitimos uma série de soluções de grande eficácia ecológica e adotamos abordagens inovadoras. Desejo que hoje essas trocas nos permitam apresentar essas soluções. Há 5 anos, eu trabalhei numa empresa do Brasil que fabrica cimento, pois o meu bisavô criou o cimento e 10 anos após os acordos de Paris, as empresas do mundo todo estão reunidas na SBCOP, lançada pelo CNI, para encorajar essa ambição climática em Belém e trazer sinais claros que permitam a presença das empresas e o seu desenvolvimento. E tenho muito orgulho de estar ao lado da CNI, do que a Apex realizou com a sua reunião. Nós somos muito numerosos, mais de 300 presentes aqui hoje. Eu vou parar por aqui, porque o mais importante é o debate entre as empresas francesas e brasileiras. Então, precisamos nos conhecer melhor e trabalhar mais juntos. Gostaria de agradecer o MEDEF Internacional, e nós vamos assumir o nosso papel plenamente nos próximos meses. Graças a esse fórum, teremos relações econômicas ainda mais aprofundadas, que trarão muito crescimento para nossos 2 países. Muito obrigada. Obrigada, Madame Sidos. Em seguida, temos a honra de passar a palavra ao diretor-geral da Business France, senhor Benoît Trivulzio. Bom dia a todos, Monsieur le Ministre Laurent, cher Eduardo, cher Ricardo. Caro Eduardo, Jean-Pierre, Sophie, a Business France e a Apex. Eu gostaria de agradecer a Apex brasileira. Sem você, caro amigo, nós não poderíamos ter realizado esse evento. Bom, como eu fui último, tudo já foi dito. Mas eu gostaria, mesmo assim, voltar um pouco e falar sobre 1504, quando um navio francês passou pelo litoral francês, do lado do estado que é hoje de Santa Catarina. E o nosso capitão se instalou durante 6 meses nessas terras e voltou para a França. Ele foi atacado pelos ingleses, que roubaram uma parte do que ele estava trazendo do Brasil. E nesse navio tinha um índio, que se tornou o herdeiro desse capitão. Ele se instalou na Normandia e um dos seus parentes escreveu um livro. Então, o primeiro brasileiro e o primeiro francês se encontraram no mesmo navio. Essa imagem é muito interessante porque nós vemos o início das relações franco-brasileiras, relações comerciais, relações humanas,
cheias de parceria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre comércio, vamos falar sobre parcerias. A Business France se inscreve nessa parceria. Nós acompanhamos uma série de empresas que vão até o Brasil para atuar no setor da bioeconomia. Nós encontramos a secretária de bioeconomia. Essas 15 empresas vão para Campinas, Manaus, São Paulo, uma série de cidades. E elas vão preparar a COP. De novembro, nós teremos um evento de transição energética que nós fazemos com você, com a Firjan. E esse tipo de ação nos permite acompanhar 400 empresas no mercado brasileiro por ano. Para nós, o Brasil é uma empresa para as pequenas e médias empresas, mas elas precisam de auxílio, financiamento. Então, eu gostaria de agradecer a Sofia e a equipe dela, que atua nesse sentido. Não há potência econômica sem dimensão internacional. Nós temos 1.000 bilhões de exportações, bens e serviços. Nós temos 53 filiais, mais ou menos um grande número no Brasil. E esses são os 3 pilares nos quais se apoiam as empresas brasileiras e francesas, pois há alguns meses a situação se tornou um pouco complicada, muita incerteza. E nós vivemos em um meio muito volátil atualmente. As relações internacionais se tornam cada vez mais complexas e a nossa equipe internacional está presente para ajudar as nossas empresas a se desenvolverem. Eu vou dar o nome do navio que levou o primeiro francês ao Brasil em 1504. Ele se chamava A Esperança. E o Jorge Bernanos, que viveu no Brasil, o último discurso que ele fez no Rio de Janeiro, diante dos estudantes brasileiros, ele disse: a esperança é um risco que devemos correr, e é o maior dos riscos. E seja um momento de crescimento, de negócio e de fortalecimento das relações entre a França e o Brasil. Voilà, merci beaucoup.